E aí, pessoal, aqui é o Elias, estamos de volta, né, para a gente continuar nossa discussão falando sobre a vida, né, em alto mar, né, que faz parte do cotidiano é, daquele momento, né, da expansão marítima do século XVI. E aí a gente já comentou bastante, né, sobre a tripulação, né, como é que ela era composta, é, deu para perceber o quanto essa tripulação ela era diversa e como era importante, né, cada uma das funções que eram exercidas dentro do navio. Também, né, eu acho que ficou claro, né, como de certa forma, né, todo o trabalho ele foi atribuído a um ou outro navegante, quando na verdade você tinha ali um corpo muito maior, né, de pessoas, de marinheiros, de ajudantes, que faziam com que essas viagens ocorressem, né? Então a gente vai continuar fazendo essa discussão. Agora a gente vai falar um pouco sobre os problemas, né, as questões mesmo da própria vida dentro desses navios. Por quê? As viagens desse período elas não são muito curtas, nem em questão de distância e muito menos em questão de tempo, né? As viagens poderiam levar meses, então pensar a vida desses marinheiros, né, desses navegantes, é pensar a vida deles dentro do navio, já que a maior parte do tempo eles estavam, né, ali confinados dentro daquele espaço, tendo que sobreviver por dias, né, por meses, muitas vezes dependendo uh, da distância, né, e também dependendo de se havia ou não algum local em que eles pudessem aportar para, enfim, recarregar o navio, né, com suprimentos e tudo mais. Então, quer dizer, eram viagens geralmente bem mais longas, tá, do que o que nós estamos acostumados, né? Se às vezes a gente acha que viajar daqui para o interior, que demora 4, 5 horas, já é muito, né? Então imagina aí você passar dias, meses dentro de um navio, né? Em mar aberto, até encontrar um novo local para aportar, ou enfim, né, chegar ao seu destino. Então haviam muitas dificuldades e também muitos perigos, né, em alto mar, tá? E aí a gente começa primeiro pela questão da alimentação, né? Então a gente tem uma alimentação muito precária, pessoal. Por quê? Não haviam formas de armazenamento eficazes, né? Assim, ou pelo menos mais eficazes nos navios. Então, como você precisava de alimentos que precisassem durar muito tempo, geralmente essa alimentação dos marinheiros ela era muito restrita, né? Então, o que esses homens, as pessoas comiam? Biscoito, né? Biscoitos que tinham uma durabilidade muito maior do que frutas e essas outras coisas. Carne salgada, né? E peixe seco, que são comidas que duravam bastante. Mesmo a carne salgada, ela, né? Muitas vezes ela já começava a ficar num estado que não dava mais para comer. E muitas vezes, mesmo assim, eles comiam, né? Peixe seco, aí e grãos, né? Cereais, porque você não tem aí uma um período muito, né, rápido de para estragar, né? Então, quer dizer, lentilha, arroz, é, enfim, alho, azeite. Então, quer dizer, esses marinheiros tinham uma alimentação muito restrita, né? E aí é importante lembrar também que, dependendo do cargo, né, dentro dessas embarcações, você também poderia ter uma alimentação um pouco melhor ou um pouco pior. Geralmente os marinheiros, né, vamos botar assim, a classe mais baixa aí dentro desses navios, claro, ficavam muitas vezes com a alimentação, né, a pior parte da alimentação na maior parte das vezes. Então, quer dizer, era uma alimentação bem difícil e é importante pensar que é um trabalho cotidiano, um trabalho diário, né? Então, era preciso repor as energias, né? Repor ah, enfim, aquela energia que era gasta, né? No trabalho diário, né? Então, por aí a gente já tem uma ideia de que essa alimentação ela era precária e isso vai ser fator muito, muito importante para a disseminação de doenças, que era o que acontecia bastante também dentro desses navios, né? Depois a gente também tem os alojamentos, né? Que eu já tinha falado na aula passada. Eram extremamente
apertados, né, precários. Muitas vezes você tem ali um local para dormir, poderia ser né, dividido com mais de um marinheiro. Então era bem apertado, você não tem janelas, né, normalmente nesses navios, então eram apertados, abafados, geralmente escuros, né? Você tem a presença de fungos, de mofo, né, que vai criando ao longo do tempo, no contato ali da madeira com a água e por aí vai. Então quer dizer, você tem uma vida, principalmente para esses marinheiros de mais baixa patente, que era bem difícil, né? Bem mais difícil. E aí, com alimentação precária, com alojamentos não confortáveis, que dificultavam o descanso, e com uma rotina árdua, né, diária de trabalho, você vai ter também dentro desses navios uma série de doenças, né? E isso, pessoal, não é exclusividade do século XVI. Isso é desde que essas viagens marítimas, não apenas essas de longo alcance, que vão ocorrer no século XVI, existiam. Né? Então, se você pensa, por exemplo, a peste negra já era uma doença que aparece, né, lá no século XIV entre marinheiros também, né, por entrar em contato com pessoas contaminadas, por entrar em contato com alimentos, com ratos e por aí vai. Então, doenças das mais diversas eram comuns nesses navios, né? Então, você tem tifo, coqueluche, sarampo, escorbuto, aí como eu falei, a peste, né, a febre bubônica. Então, todas essas doenças, elas muitas vezes faziam parte. Inclusive, né, até a própria palavra, né, quarentena, né, acho que todo mundo está em quarentena, né, nesse período. E é uma palavra que vem à tona assim com muita frequência. E a própria palavra quarentena, ela faz referência justamente a algumas medidas que eram adotadas em relação a alguns marinheiros, né? Quando eles voltavam de viagem, né? Que era passar ali cerca de 40 dias ali, dentro dos navios, né? Em observação, justamente porque era o tempo de aparecimento dessas doenças. Então eles ficavam isolados ali no navio antes de poder desembarcar para poder para que, né, já se soubesse se algum deles estava doente, se daí ia se desenvolver a doença e por aí vai. Então quer dizer, se tem essa palavra que remonta àquele período, mas que a gente ainda hoje, né, passa a usar com muita frequência. Então, essa ideia, né? 40 dias sob observação. O escorbuto foi uma doença que inclusive ganhou, né, de certa forma, a alcunha de doença dos marinheiros, né? Que era basicamente uma doença causada pela falta de vitamina C, como eu já falei, né? Como não tinha uma, uma alimentação muito saudável, uma alimentação muito rica nessas vitaminas, né? Por exemplo, frutas, era difícil que eles conseguissem comer frutas, né, que possuem essa vitamina, frutas cítricas principalmente, né? Isso fazia com que eles desenvolvessem esse tipo de doença, né? Então é um problema na gengiva, cai os dentes, vai apodrecendo, né, a carne e tal. Então quer dizer, era uma doença que atingia bastante esses marinheiros devido à deficiência na sua alimentação, né? Então quer dizer, você vê que não era uma vida muito fácil, né? Pensar na vida lá de marinheiro do século XVI não é uma vida mais fácil. Além dessas questões, a gente tem alguns perigos de fato, né, relacionados ao ambiente, no caso o alto mar, né? Primeiro, o risco de naufrágio, né? Então, ele existia a todo momento, tendo em vista que várias coisas podem levar o navio a afundar, né? E aí, entre elas, nós temos tormentas, né? Que eram as tempestades, né? Que carregavam os navios para fora das rotas, lançam esses navios contra pedras, né? Contra rochedos, recifes, e isso faz com que esses navios encalhem, naufraguem, né? E por aí vai, né? E também tinha outro fator complicado que é a chamada calmaria, né? É uma característica também, né? E uma das coisas bem difíceis de se lidar em relação a esse momento, porque como os navios eles dependiam, né, assim, basicamente 100% do vento para poder se locomover, as calmarias eram momentos em que não havia correntes de vento, né? Então ficava ali, o mar fica completamente calmo, de forma que o navio não se move porque não tem vento para mover o navio, né? E isso também era um problema, porque isso fazia com que as viagens atrasassem.
isso consumia mais recursos, já que você ia passar mais dias do que o normal, e por aí vai. Então, quer dizer, olha só a quantidade de questões que você tem, né, em relação a esses perigos. Então, você tinha doença, você tinha fome, você tinha alimentação ruim, pouco descanso, você tinha ambientes não muito confortáveis, pelo menos não para a maior parte dessas tripulações, né, de marinheiros. Claro que as salas dos oficiais, do comandante, geralmente elas são bem mais confortáveis do que os alojamentos. Então, haviam muitas questões. E a todo momento o risco do naufrágio, né? Pedras, rochedos, recifes, tempestades, né, que faziam o navio virar, a vela pode rasgar, enfim, há N fatores que poderiam levar esses navios ao naufrágio, né? E isso é uma coisa até razoavelmente comum, né? Então a gente tem aqui, eu trouxe algumas imagens, aqui é o interior de um dos navios, ó, que provavelmente um porão onde se colocavam, né, as mercadorias, ó. Só para você ter uma ideia de como é que é dentro, né? Assim, um ambiente fechado, escuro, em constante contato com a água, né? Então, como eu falei, fungos se desenvolvem aí, né? É, Ratos, e isso faz com que os marinheiros acabem convivendo por dias dentro desses ambientes não muito saudáveis. Né? Aqui uma imagem de uma tormenta, né? Então imagina só, se você tem velas, né? As ondas muito intensas junto com um vento muito forte pode levar o navio a virar, e aí se ele virar, já viu, né? Naufrágio, né? E aí pode também jogar sobre um recife, né? E aí pode quebrar o casco, pode como é que dá o nome? Esqueci. Não é atolar, é encalhar o navio, né? Então pode encalhar o navio, né? Então isso tudo fazia com que o ambiente oceânico ele não fosse o mais convidativo, né? Pelo menos. Aqui também é uma imagem, né, com alguns marinheiros aí com o escorbuto, né? Como eu falei, foi uma doença que foi muito característica desses marinheiros por falta das frutas, principalmente aí as frutas cítricas, né? Que são ricas nesse tipo de vitamina. Então, muitos faleciam mesmo, né? No navio ou fora do navio. Daí a necessidade dos médicos, que a gente já falou na aula anterior, né? Então, havia necessidade de ter médico porque esses marinheiros, eles adoeciam muito, né? Desinteria, né? Por causa da água, que muitas vezes também se contaminava, né? Com outras coisas. A água, muitas vezes, ela não era tão pura, né, tão limpa, e como passava vários dias dentro de barris, ela podia também proliferar bactérias e N coisas que faziam com que esses marinheiros eles adoecessem, né? E aí outro fator, né, que se você tem uma doença e essa doença é contagiosa dentro do navio, é muito difícil de controlar, então acabava que afetando a muitos desses marinheiros se fosse uma doença muito contagiosa, como por exemplo o sarampo. O sarampo ele é extremamente contagioso, então se um marinheiro pega, é muito provável que a grande maioria ou todos eles vão desenvolver também. Tá? Outro fator muito importante nesse momento é a chamada pirataria, né? Então a pirataria também era um dos grandes perigos das viagens marítimas, principalmente ao longo do século XVI, né? Por quê? Porque com a descoberta das novas rotas, com a descoberta das novas terras, no caso América, isso vai levantar a cobiça de diversos navegadores, de governos, né, de países, vai levantar o interesse de comerciantes que vão passar, claro, a financiar expedições que buscassem, né, essas outras riquezas. Então, ouro, enfim, mercadorias que vinham da Ásia, né, da América, tudo isso passava a ser alvo, né, da cobiça, tanto de reinos, como de comerciantes enriquecidos, como de navegadores que buscavam enriquecer, né? Então, é nesse sentido que você vai ter o surgimento da pirataria, né? A pirataria como uma prática bastante intensa aí no século XVI, né? E além disso, você tem um fator aí fundamental também, que foi a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Ora, o Tratado de Tordesilhas dividiu o mundo basicamente entre Portugal e Espanha.
outras nações, como é o caso da França e da Inglaterra, vão financiar os chamados corsários, que era basicamente tomar, né, por assalto a mercadoria que provinha desses locais, do Oriente ou mesmo da América, né? Então, quer dizer, a atuação, por exemplo, dessa pirataria vai ser a mando dessas coroas, né? A França e a Inglaterra vão financiar, sim, piratas, né? E o alvo desses piratas vai ser esses navios que vinham dos Orientes ou que também vinham da América, né? Carregados, né, de mercadorias das mais diversas. Então, o que é que acontecia? As coroas davam, né, a esses navegantes chamada carta de corso. A carta de corso, né, ela era um documento que já definia ali, né, dava a ele, ó, dava a ele ali o direito, né, de fazer aquelas incursões e ao mesmo tempo já dividia, né, os bens, né, ele era dividido anteriormente. Então, assim, o que fosse é, conseguido com aquelas incursões era já era previamente dividido, né, de forma combinada entre os corsários, né, que é o navio, né, a tripulação e o comandante e tal, mas e os investidores, que poderia ser o Estado ou outros financiadores, né, principalmente o Estado e outros financiadores. Então, quer dizer, que muitas vezes não era só o Estado, tinha ali burgueses que se interessavam e também financiavam. Então, os bens conquistados, né, eles eram divididos entre esses investidores, entre esses corsários e tal. Então, como eu falei, a França e a Inglaterra vão atuar de forma bem intensa na pirataria, né? Principalmente aqui na América você vai ter uma atividade bastante forte de piratas, né? É quem gosta de assistir o Piratas do Caribe, né? Tá vendo, Piratas do Caribe. Por exemplo, um dos alvos assim favoritos aí desses corsários vai ser a chamada Frota das Índias, né? Que eram vários galeões espanhóis, né? Navios espanhóis que vinham, né, da América e também das Índias mesmo, lá do Oriente, carregados de ouro, prata, pedra preciosa, pérolas, enfim, né, mercadorias das mais diversas. Então, assim, eram navios, né, que na visão desses corsários eram bem ricos e que, claro, né, valiam ali o esforço de enfrentar e tomar esses navios, né? Então, a ideia do corsário é essa: tomar os navios, né? Tomar as cargas desses navios é, para os seus financiadores e para, claro, para si próprio também, né? Geralmente, né, de acordo com que a pirataria ela vai se tornando cada vez mais comum, os países eles vão também se fortalecendo para combater a pirataria, né? Então, claro, na Espanha, por exemplo, a Frota das Índias ela era fortemente armada, possuía soldados, canhões, né, para se defender dos ataques desses corsários. E nem sempre realmente esses corsários conseguiam se dar bem, né? Várias vezes vai ter esses navios resistiam bastante bem às investidas desses piratas, né? Então, olha aí, olha quantas questões existem, né? É, em meio a todo esse processo de navegações marítimas, né? Então, às vezes a gente pensa, Cristóvão Colombo chegou aqui na América, o Pedro Álvares Cabral, mas não pensa toda a questão aí que está em volta, né, dessas navegações. Não foi simplesmente sair lá de Portugal e vir bater no Brasil, nem foi simplesmente sair lá da Espanha e descobrir a América, não, pessoal. Teve muita coisa nesse meio tempo, né, nesse processo todo, né, e que envolviam realmente perigos realmente graves, né. Então aqui a gente vê, né, algumas imagens de piratas, né, navios que eram assolados por piratas. Aqui também, né, então, pirata como exemplo aí desse tipo de prática que vai surgir, né? E aí é uma forma de crítica ao próprio Tratado de Tordesilhas, como eu falei, então era simples, né? Muitas vezes a grande questão era essa: se não tem terra para esses países, eles vão tomar aquilo que era extraído à força. Então é o que vai acontecer. E a gente vai ver que vão haver também várias incursões de franceses, de ingleses para a América, né? A França tenta criar colônias, né? Cria algumas colônias na América. A Holanda também cria.
a Inglaterra e por aí vai. Então a gente vai ver que, apesar de Portugal e Espanha terem tentado dividir as terras só entre elas, a gente vai ver que essas outras coroas elas também vão se impor, né, nessa partilha. E seja por meio da força, no caso da pirataria, seja por meio da invasão, como é o caso que vai ocorrer, né? França, por exemplo, invade território português e por aí vai. E também por meio da formação de colônias, tá? Então, basicamente, né, por hoje é isso. Eu espero ter sido claro, espero que tenha dado para perceber assim, quanto é complexo a vida, né, desses marinheiros e o processo dessas navegações. E aí, é importante que vocês façam a leitura, anotem as dúvidas que vocês tiverem, me enviem lá no Google Class e aí a gente vai seguir, tá bom? Então, muito obrigado por assistir e até a próxima.